Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu quero falar com vocês hoje sobre populações, um assunto que envolve tanto o interesse da Biologia como também das ciências humanas. Particularmente, eu quero falar sobre alguns conceitos gerais referentes à Biologia, sobre crescimento populacional. Esse conhecimento vai ser usado por você depois para que você consiga entender outros aspectos de crescimento populacional, como, por exemplo, o aspecto da população humana, que se estuda, por exemplo, em geografia. A princípio, eu quero destacar para vocês alguns fatores importantes e a interpretação desses fatores que causam o crescimento ou, se você preferir, a estabilidade de uma população. Porque, afinal de contas, existe a questão do crescimento populacional, né, e do declínio da população, que é causado também por alguns fatores importantes, tá? Então eu separei para vocês alguns aspectos importantes para eu poder comentar com vocês. As curvas de crescimento populacional são gráficos que demonstram o comportamento de uma população. Nós sempre estamos olhando para uma única espécie de cada vez. Então aí vocês vão ver os aspectos particulares da espécie ou não. A princípio, eu quero que você entenda o seguinte: toda espécie ela vem com um potencial biológico de crescimento que é um potencial particularmente ligado à hereditariedade, né? À anatomia, à fisiologia principalmente daquela espécie. Então todo ser vivo já nasce com um potencial de reprodução já marcado na sua carga hereditária em toda a espécie. Ele é programado biologicamente para se reproduzir numa determinada frequência. E isso a gente leva em conta também. Mas existe uma interpretação particular desse fator. Olha só nesse caso. O potencial de crescimento ou o potencial biótico de uma bactéria, por exemplo. Então, a bactéria, está aqui, ela tem, por exemplo, um crescimento que vai a cada 20 minutos formar uma nova bactéria. Então ela se reproduz assexuadamente, né? E a cada 20 minutos ela forma mais uma bactéria. Ou seja, ela dobra a quantidade de indivíduos a cada 20 minutos. Este é o potencial de crescimento biológico, ou potencial biótico da bactéria, tá? É o seu potencial natural de crescimento. Então a gente coloca aqui, por exemplo, a bactéria. Uma bactéria, a cada 20 minutos, formam duas bactérias. Se levarmos em conta só a sua capacidade de reprodução, nós vamos perceber ou fazer um cálculo, uma estimativa, que em 36 horas essa espécie de bactéria seria capaz de cobrir toda a superfície do planeta. Isso é o que a gente fala do seu potencial biológico. Não quer dizer que isso realmente aconteça. Por exemplo, no caso de uma espécie de pássaro. Então, vamos imaginar o pássaro já com uma reprodução sexuada, né, de 5 a 6 ovos por ano, né? Aquele casal de pássaros é capaz de produzir um ovo fértil, né? E aí o que acontece? Quando eles se acasalam, dentro do ninho, você vai encontrar de 5 a 6 ovos por ano, né? No período de um ano, né? E aí o que vai acontecer? 15 anos depois, se essa frequência de produtividade for constante, o que vai acontecer? Esses pássaros terão formado 10 milhões de descendentes, 10 milhões de filhotes e assim por diante. É um crescimento formidável, é um crescimento muito intenso, né? Este é o potencial biótico de uma espécie, tá bom? Ou seja, a capacidade biológica que ele tem de se reproduzir. Esse mecanismo já vem dentro deles
e aí eles colocam em prática, mas essa capacidade de colocar em prática esse potencial biótico, ela é uma capacidade que existe, mas é como se fosse uma força potencial, né? Uma energia potencial. Quer dizer, é uma coisa teórica, ela pode ser colocada ou não em prática. Imaginem vocês se os animais utilizassem todo o seu potencial biológico para a reprodução. Não haveria lugar no planeta para tanta diversidade de seres vivos. Se você levar em conta, por exemplo, a bactéria, que em 36 horas uma espécie poderia tomar conta de toda a superfície do planeta. Muita coisa, né? Então, o que acontece na prática? Nós consideramos essa capacidade de crescimento biótico como uma capacidade teórica de crescimento, né? Ou seja, você tem aqui, por exemplo, se você medir o tempo em horas, e aqui a população, né? Antes da primeira hora você tinha 100, né, indivíduos, passado 1 hora 200, passado 2 horas 400, ou seja, é um crescimento muito grande. Aqui a gente coloca essa curva vermelha aqui para exemplificar. Essa é uma curva de potencial biótico, então ela começa perto do zero, porque tem que existir algum ser já existente, né? Ou 2 se for sexuado. Então você vai ter aqui perto do zero já a existência de algum ser vivo, e depois ele começa a crescer, crescer, crescer e vai embora, né? Uma forma indeterminada e ilimitada de crescimento. Então, só que isso na prática você percebe que não acontece. Por isso nós dizemos que é uma capacidade teórica de crescimento. Por quê? Porque em condições naturais, né, na prática, o crescimento de uma população é limitado. Por quê? Porque existe uma disponibilidade de recursos do meio. Porque o mundo, ele é limitado. O mundo, o planeta Terra, ele é finito. Então, não existe a possibilidade de uma única espécie tomar conta do planeta. Então, o que vai acontecer? O planeta, ou aquele lugar do planeta, vai oferecer para aquele ser vivo alguma dificuldade, né? Para um ser vivo crescer e se reproduzir, ele não precisa apenas do seu potencial biológico, ele precisa de fatores do meio ambiente. E que fatores do meio ambiente são esses? O alimento, né, precisa de alimento. Quanto mais alimento, maior a disposição do ser vivo em acasalar e reproduzir-se. O espaço, precisa de espaço para todos eles, porque se tiver pouco espaço vai haver um acúmulo, né? um aprisionamento, falta de espaço, vai haver irritabilidade, vai haver disputa por espaço, e essas coisas não são boas para o crescimento populacional, porque gera tensão. O lugar, então, o lugar tem que ser ideal, o abrigo, né? Precisa existir um abrigo ideal. O lugar precisa oferecer proteção, tá? Por que proteção? Porque podem ocorrer predadores. Os predadores, eles acabam tirando um ou outro por aí, então a população não cresce à vontade, né? Então ela não cresce à vontade. Tem um predador, né? O predador vai lá, ele controla a população daquela espécie, então ele vai diminuindo também, né? Parasitas exercem as tais doenças parasitárias. As doenças são fatores que também são do meio ambiente e acabam fazendo com que aquela população diminua. Outra também, os competidores. Sim, pode existir uma outra espécie, né, que se alimente daquela mesma coisa e ambas vão disputar aquele alimento. Então, quando há uma disputa, há uma tensão. E quando há tensão, não há muita disposição para o acasalamento. Então, para que houvesse, então, resumidamente, um potencial biótico pleno, você precisaria simplesmente viver num paraíso, onde não houvesse falta de comida, não houvesse falta de espaço, não existissem predadores, não existissem competidores, não existissem parasitas.
né? Então, bastante espaço, lugar seguro, enfim, um paraíso. E a gente sabe que isso literalmente não existe. Portanto, a gente tem essa curva que cresce infinitamente, que é a curva de potencial biótico, ela é uma capacidade teórica de crescimento, tá? Teórica de crescimento. Não é o que acontece na prática. Por quê? Porque existem esses elementos que podem dificultar o crescimento do potencial biótico. Portanto, esses elementos aqui formam o quê? A resistência do meio. O que quer dizer isso? O meio resiste ao crescimento de uma população em seu total esplendor, ou seja, evita que uma população exerça o seu potencial biótico. Está entendido? Pois é, as populações, elas vivem então nesse vai e vem, né? Precisa ter uma condição boa, mas também tem a condição ruim, então elas vivem nessa gangorra, ora está bom, ora está ruim, então nisso a população vai oscilando. Então a gente pode resumir esses fatores em 4 coisas importantes. Então 4 coisas importantes que a gente usa para verificar se uma população está estável, equilibrada ou não. São esses aqui, ó. São fatores do tamanho da população. A população, ela é verificada no seu tamanho, no seu equilíbrio, através desses 4 elementos. A natalidade, né, que é a quantidade de indivíduos nascidos, né, e a imigração, que é também essa possibilidade do ser vivo chegar de outro lugar e vir reforçar aquela população. Ou seja, para uma espécie aumentar, ela não depende apenas do nascimento, ela depende também da chegada de outros indivíduos da mesma espécie vindo de outro lugar, tá? Então aí isso também reforça a população e faz com que ela aumente. É óbvio que se há imigração, né, é porque esse ser vivo nasceu em outro lugar. E se ele está vindo para cá, lá naquele lugar onde ele nasceu, a população está diminuindo. Portanto, imigração, ou seja, a saída de um ser vivo. Então, se há imigração em um lugar, há imigração em outro. Então, isso faz com que uma população acaba perdendo ser vivo para que outra ganhe ser vivo. Outra coisa que também aqui nós temos a mortalidade. Então, indivíduos morrem e indivíduos vão embora. Vejam só. Então, a população, aqui, ó, mortalidade. Muitas vezes, uma espécie de ser vivo, para não morrer devido à seca, né, falta de alimentos, essa resistência do meio, né, falta alimento, falta espaço, falta abrigo, né, sobra predador, sobra parasita, tem competidores, o que eles fazem? Eles morrem. E para não morrer, o que eles podem fazer também? Ir embora. Então, nesses 2 casos, o que acontece? A população diminui. E se eles forem embora, eles vão para algum lugar. E para esse lugar, para onde eles vão, o que acontece? Eles são imigrantes, então, nesse lugar que ele chega. E aí ele faz a outro lugar, o outro espaço ter um aumento de população, tá? Então, vejam só como essas coisas são fatores que equilibram. É como fosse o fiel da balança, né? Então aqui você mantém o equilíbrio, né, desses 4 elementos, a população está equilibrada. Então, vejam bem, a resistência do meio ela tem um papel importantíssimo no equilíbrio populacional. Eu posso dizer que a resistência do meio ela aumenta de acordo com a densidade, ou seja, quanto mais aumenta a densidade, mais aumenta a resistência do meio. Óbvio, né? Se aumenta a densidade, o que é a densidade? Densidade é o número de indivíduos por uma determinada área. Então, se aumentar, por exemplo, nessa sala onde eu estou, se aumenta o número de indivíduos nessa sala, diminui o espaço. Então, acaba se tornando difícil, né, a convivência. Então, o que acontece? Há um fator limitante aqui. Ok? Então, a resistência do meio ela aumenta proporcionalmente ao aumento da densidade populacional. Tá? Então, aqui nós temos esse gráfico que aparece muito por aí,
que é o gráfico da curva de crescimento, né? Mas aí a gente vai acrescentar uma coisa. Olha só, essa curva aqui é o potencial biótico, que é essa curva aqui. Mas nós vamos acrescentar mais uma curva, que é essa aqui, ó. Essa que faz. Essa é a curva de crescimento real. Veja bem, capacidade teórica de crescimento é a curva de potencial biótico. Ou seja, a curva de potencial biótico, ela é teórica, mas existe uma outra curva que é a curva de crescimento real. Ou seja, é o potencial biótico mais a resistência do meio. Ok? Então o que acontece? Olha só, vamos imaginar aqui um gráfico de uma determinada população. O que vai acontecer? Essa população nunca começa do zero. Já existe algum ser vivo pioneiro naquele lugar. Então começa daqui, por exemplo, né? Por exemplo. E aí ela tem esse potencial biótico, né? Que é o genético, é o biológico, é o que ele é capaz de crescer. Só que, infelizmente para ele, ou felizmente para todos nós, ele não pode exercer esse seu princípio biológico. Por quê? Porque existe um tamanho máximo de suporte daquele lugar. Ou seja, aquele lugar não suporta mais do que essa linha. Então ele nunca vai chegar a fazer isso. Isso aqui é teórico, é o potencial biótico. Essa linha reta que está aqui significa o tamanho máximo suportado por aquele lugar, né? De acordo com a quantidade de alimento, com o espaço, com o lugar para se viver, os abrigos, tá? Os predadores, os parasitas, os competidores, ou seja, as condições do lugar não permitem que a população cresça desse jeito. Ela é limitada por essa linha. Ou seja, na prática, olha o que acontece. Essa linha vermelha, a curva de crescimento real, ela não é tão rápida quanto o potencial biótico, e quando ela chega próxima ao tamanho máximo suportado, o que acontece? Ela pode até passar um pouco, mas em seguida ela começa a declinar. Ou seja, quando ela passa do suporte máximo, ela tem os dias contados. Então, na época do acasalamento, da reprodução, dos nascimentos, o que acontece? Um monte de ser vivo novo. Depois o que acontece? Os doentinhos vão morrendo, os predadores vão lá e comem os outros, e não sei o quê. E aí acontece o quê? Começa a cair de novo. Repara, ela passa do tamanho máximo suportado e volta. Ela nunca vai deslanchar igual a essa. Por quê? Essa linha vermelha, no caso desse gráfico, é o real. É o que realmente acontece em qualquer ecossistema. É o que realmente faz o mundo funcionar desse jeito, tá? E a diferença entre, né, esse crescimento do potencial biótico e a curva de crescimento real, essa diferença aqui do meio é o que a gente chama de resistência. Ou seja, a resistência, né, ela faz a diferença entre o que ele pode e o que ele realmente faz. Portanto, esse espaço aqui é a resistência do meio. Tá bom? Só para finalizar, depois que ele decair aqui, vai chegar uma nova época boa, né? Aí ele volta a passar a linha, volta para baixo. É uma ondulação constante, isso é perfeitamente normal. Um exemplo prático é quando você vê na televisão passar que, olha, você precisa respeitar uma vila de pescadores. Então eles falam assim, olha, eles não podem pescar durante a fase de acasalamento. Então, por quê? Eles precisam que a população de peixe aumente para depois eles voltarem a pescar. Aí a população diminui. Aí eles têm que deixar a época do acasalamento. Aí ela volta acima. Depois eles pescam, volta abaixo.
Então, nesse caso, o próprio homem causa a resistência do meio, tá ok? É isso aí, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau!